Então, irmãos, nós continuamos as exposições em 1 Timóteo e o foco de 1 Timóteo é que a igreja saiba que o pastor, e naquele caso o pastor Timóteo, e que a igreja saiba como proceder na igreja de Deus, como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 2, de 9 a 15. Timóteo, capítulo 2, versos 9 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Amém. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, graças te rendemos, ó Pai, por sua palavra, pela verdade do Senhor. E agora pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame tua graça sobre nossas vidas e nos abençoe e nos ajude para que possamos, ó Deus, aprender do Senhor e aplicar a verdade do Senhor ao nosso coração. É a nossa oração, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Eu acho que foi só um descontrole aqui, né? Porque acho que agora ficou muito baixo. Eu não sei o que aconteceu, mas deu uma... Ele Oi? abaixou. Você baixou muito. Então, irmãos, relembrando, a carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, tem como objetivo orientar a igreja de Deus quanto a como se deve proceder na igreja. E nós estamos para nos organizar. A nossa igreja está para ser organizada, igreja oficialmente, no mês de setembro desse ano. E nós precisamos aprender como nós devemos relembrar, como nós devemos proceder como igreja. Agora, a partir daqui a um tempo, nós vamos ter o nosso próprio conselho, vamos ter a nossa própria junta diaconal, vamos ter nossas próprias sociedades internas, e nós precisamos saber como proceder biblicamente. Lembrando que a carta de Paulo a Timóteo não é uma carta de sugestões, ela é uma carta normativa, com instruções normativas para a vida da igreja, para o direcionamento da igreja. E o texto de hoje, eu não diria que é coincidência, né? Mas eu quero começar destacando o fato que o texto de hoje coincidiu exatamente com o dia que se comemora o Dia Internacional da Mulher. E eu acho que isso torna o texto mais sensível ainda, pois trata diretamente do papel das mulheres na igreja, e ele confronta alguns dos pensamentos atuais, dos pensamentos modernos a respeito da mulher. Além disso, trata-se de uma passagem que hoje é das mais discutidas no Novo Testamento, em debates contemporâneos sobre distinção entre homem e mulher, igualdade entre homem e mulher, e especialmente na questão do exercício de autoridade. Mas algumas questões introdutórias precisam ser levantadas aqui. Em primeiro lugar, que esse texto parece fomentar a rivalidade entre homem e mulher. À primeira vista, o texto parece criar essa tensão entre sexos. Exatamente parte do que frequentemente nós condenamos no feminismo, que é a polarização entre homens e mulheres. O texto pode parecer que está colocando o homem numa posição superior à mulher,
ou então colocando a mulher numa posição de competitividade com o homem, ou mais ainda, de desigualdade em relação ao homem. E alguns leitores entendem que esse texto estabelece uma relação de dominação de um lado e de submissão forçada de outro. Então, o primeiro problema que a gente encontra com o texto em relação ao pensamento, às ideias contemporâneas, ao pensamento atual sobre o papel da mulher e a relação do homem com a mulher. A segunda coisa é que o texto é semelhante ao que o feminismo chama de mansplaining, que talvez alguns de vocês já estão familiarizados com esse termo, né? É um termo em inglês que no debate contemporâneo significa que o homem explica algo para a mulher de uma maneira que ele considera que ele saiba mais do que ela, ou que ele é condescendente ou paternalista com a mulher, presumindo que ela não entende aquele assunto. E para alguns críticos, o texto parecia exatamente isso. Paulo, um homem, dizendo às mulheres como as mulheres devem se comportar. Paulo, um homem, dizendo a mulheres qual é o papel das mulheres dentro da igreja. Então, nessa leitura crítica, o problema não estaria apenas no conteúdo que Paulo está passando, mas no fato de um homem definir o que é o papel feminino. Então, isso seria, na linguagem do feminismo, mansplaining, quando um homem está dizendo algo sobre a mulher, quando o homem está explicando algo sobre a mulher, talvez considerando que ele saiba mais do que a mulher. Aí surge um terceiro problema, que também é levantado pelo feminismo na atualidade. A outra questão que surge aqui é o chamado lugar de fala. Segundo categorias do pensamento contemporâneo, ou essa categoria do pensamento contemporâneo, existe a ideia de lugar de fala para você falar de um assunto. Isso significa que apenas quem pertence a determinado grupo ou a determinada vivência teria legitimidade para falar sobre a experiência e a vivência desse grupo. E a partir dessa perspectiva, então, alguns argumentariam que Paulo não teria lugar de fala para tratar sobre o papel das mulheres na igreja e sobre coisas, até sobre o que vestir, sobre a vestimenta, sobre o comportamento da mulher. Então Paulo não teria lugar de fala, porque ele não é mulher, porque ele não tem vivência feminina, como ele falaria a respeito das mulheres. Nesse caso, nem mesmo a liderança masculina na igreja teria legitimidade para ensinar sobre esse assunto. Assim, a autoridade apostólica seria questionada nesse caso, com base nessa identidade de quem fala, né? Só pode falar quem se identifica com o grupo sobre o qual está sendo falado. Então esse é o terceiro problema que a gente encontra em confronto do texto com a ideologia contemporânea. O quarto problema é que o texto dá a impressão de desvalorização da mulher. O texto parece, à primeira leitura, à primeira vista, limitar a ação da mulher da igreja de um modo absurdo. A proibição do ensino com autoridade, por exemplo, nos versos 11 e 12, pode ser interpretada como uma restrição injusta ao espaço eclesiástico. Então esse seria um problema sério e tem sido, uma discussão séria nas igrejas hoje, especialmente as que foram muito afetadas pela ideologia feminista. Alguns entendem então que essa redução seria altamente prejudicial, porque tiraria a liberdade da mulher dentro da igreja, ou toleraria a participação da mulher dentro da igreja no ministério. O quinto problema é que o texto parece reforçar estereótipos machistas que geralmente tratam a mulher ou definem o lugar onde a mulher pode estar. Seria usado para sustentar ideias como lugar de mulher é na cozinha, né? Isso é uma coisa muito forte, culturalmente muito forte,
e talvez o texto poderia fomentar essa ideia, ou talvez outras visões simplistas sobre o papel da mulher. Assim, críticos entendem o texto, na verdade, que o texto legitimaria estruturas culturais consideradas opressivas para a mulher. Mas será que é isso mesmo? Será que estão lendo corretamente o texto bíblico? Qual é o propósito do texto? Qual é o argumento teológico do texto? O que o apóstolo Paulo está ensinando sobre qual deve ser o papel da mulher na igreja, a sua participação e a sua cooperação para a vida da igreja? Em primeiro lugar, nós precisamos examinar o que Paulo realmente está ensinando nesse texto. Antes de aceitar ou de rejeitar essas interpretações, nós precisamos examinar cuidadosamente o texto bíblico. A pergunta central deve ser: o que Paulo realmente está ensinando? E por que ele está ensinando dessa forma? Segunda coisa, nós precisamos partir das premissas corretas para interpretar corretamente um texto. O texto precisa ser interpretado dentro do contexto da carta, dentro da teologia bíblica ampla, tá? Nós não podemos isolar uma certa parte do texto e então dizer: isso aí era visão particular de Paulo, era visão específica do apóstolo, não tem nada a ver com o resto do texto bíblico, né? Nós precisamos olhar para a teologia da Bíblia, a teologia bíblica, dentro da teologia bíblica, o que o texto está de fato ensinando. Dentro do ensino geral das Escrituras, o que a Bíblia ensina sobre o homem e a mulher, sobre igualdade entre homem e mulher, sobre dignidade do homem e da mulher? O que a Bíblia ensina? Terceira premissa que nós precisamos considerar ao interpretar o texto é considerar a intenção do autor inspirado. Não basta observar as frases isoladas e dizer: isso aqui está errado, isso aqui eu risco, tiro, isso aqui serve, isso aqui não presta, isso aqui presta. Não, é necessário compreender o argumento de Paulo, a razão por que ele apresenta o argumento e o fundamento teológico que ele utiliza. E por último, quarto, nós devemos também usar como premissa a ideia hermenêutica de interpretação da Bíblia, que o texto bíblico é interpretado pela própria Bíblia, ou seja, as Escrituras interpretam as Escrituras. O texto bíblico deve ser interpretado à luz da revelação bíblica. O objetivo não é simplesmente combater ideologias modernas. O objetivo é entender o que Deus quis comunicar por meio da Escritura e como nós podemos aplicar isso para o bem da igreja, especialmente para o bem da mulher, para que ela possa desfrutar daquilo que Deus concedeu a ela para a glória dele e para o bem, o seu próprio bem e o bem da sociedade. Somente depois de estabelecer essas bases é que nós estamos preparados para examinar o texto em si e compreender corretamente o que o autor, o que o apóstolo está ensinando aqui. Então voltemos para o texto e vejamos o que ele faz nesses poucos versos aqui a respeito do ensino, do procedimento, do proceder da mulher na igreja. Então o que Paulo está dizendo é como devem proceder as mulheres na igreja de Deus, ou na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então a primeira coisa que ele faz é um chamado à modéstia cristã, versos 9 e 10. Os irmãos podem ler juntos para mim? Versos 9 e 10. Da mesma sorte, as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e com senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Bem, o texto é bem claro, mas se você ler rapidamente, você vai fazer uma confusão aí, como se Paulo estivesse proibindo as mulheres de se ataviarem, de se cuidarem, proibindo o autocuidado feminino, ou o uso de joias, o uso de acessórios,
na igreja. E não é isso que Paulo está fazendo. Ele está, em primeiro lugar, combatendo o exagero que estava acontecendo dentro daquela igreja. Certamente as irmãs, especialmente as irmãs da alta sociedade, elas se ataviavam tão exageradamente para irem para a igreja, que o culto acabou se tornando uma oportunidade das mulheres mostrarem a sua exuberância, a sua riqueza, as coisas que ela possuía, ou talvez até como os maridos delas podiam, ou tratavam elas bem, davam presentes ou coisas desse tipo. O que Paulo está tratando em primeiro lugar aqui é o exagero com relação à vestimenta. Então ele ensina a modéstia no modo de vestir, a simplicidade no modo de vestir. E ele destaca algumas coisas aqui. Ele diz assim: as mulheres em trajes decentes. Então, em primeiro lugar, a decência no trajar, a decência no vestir. A primeira exortação dele é que elas preocupem com a decência. Em segundo lugar, ele condena a ostentação, que elas se vistam para, como dizia o bom paraense, se amostrar, que elas se vestissem para se amostrar. Então ele condena a ostentação. Terceiro, ele condena o luxo excessivo, o uso de objetos caros para ir para o culto, luxo excessivo. E, consequentemente, a exibição social, que eu acabei adiantando, dizendo que elas vestiam para se amostrar, a exibição social. Paulo se dirige às mulheres que professam a fé cristã, chamando-as a viverem de acordo com a sua fé, coerentemente com a profissão de fé que elas fizeram. Então aqui, o que ele destaca é que elas sejam modestas, que elas sejam discretas e que elas sejam submissas, como convém às mulheres que professam piedade. Essa exortação não é apenas externa. A preocupação de Paulo não é simplesmente com o vestuário externo, não é apenas com o ornamento externo, mas especialmente com o coração das irmãs. Paulo está aqui pastoreando o coração das mulheres. E o problema é que muitas mulheres pegam o texto e olham para o texto e dizem: Paulo está proibindo a gente de usar o que a gente quer. Não, Paulo está pastoreando, com cuidado pastoral, cuidando do coração das mulheres. E a primeira coisa que ele trata é com relação à decência, ao traje decente. Eu já contei isso aqui, mas é necessário contar de novo. Uma vez eu fui para São Paulo para o mestrado e eu ficava hospedado sempre na casa da minha irmã, que mora perto de um monte de parente, Quase todos os parentes moram no mesmo quarteirão, tios, primos, um monte de gente no mesmo quarteirão. E aí eu fui jantar com uma das minhas primas, E aí conversando com ela, ela não é crente, ela não é cristã, e aí conversando com ela, aí no meio da conversa lá ela disse, eles me chamam, a família toda me chama de Toninho, Aí ela disse: Toninho, meu filho, o que está acontecendo com as mulheres crentes? Aí ela fez a seguinte afirmação: as roupas das mulheres são tão curtas que dá para ver o coração. É claro que ela estava falando de outra parte do corpo, E ela usou o coração como metáfora. Mas ela acertou no ponto. A sua roupa está tão curta que dá para ver o seu coração. Porque o seu modo de vestir mostra o seu coração. O seu modo de vestir revela o seu coração. E isso não se aplica só para as mulheres, se aplica para nós também, rapazes. O nosso modo de vestir mostra o nosso coração, revela o nosso coração. Se nós vestimos para exibir o nosso corpo, para exibir partes do nosso corpo que nós desejamos vestir, se nós compramos roupas de modo que elas destacam certas partes do nosso corpo para exibir, especialmente partes sensuais do corpo, então nós estamos pecando. Isso fala mais do seu coração do que o seu gosto por a sua preferência
por vestimentas ou a sua preferência estilística. Falam muito mais do seu coração. A ideia de Paulo aqui é exatamente condenar esses pecados que são absurdos para o contexto da igreja. A falta de decência, a ostentação, o luxo excessivo e a exibição social dentro do seio da igreja. A ideia não é proibir beleza e cuidado pessoal, jamais, jamais. A ideia não é proibir que as mulheres se cuidem, se vistam bem, usem joias, paramentos, ornamentos para ficarem belas. Nunca foi sobre isso. A ideia é ensiná-las a cuidar dos seus corações, para que ao cuidar dos seus corações, elas possam refletir isso nas suas vestimentas, possam refletir isso no seu modo de vestir. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Ensinando mulheres crentes a rejeitar a vaidade, a lutar contra a ostentação que compete com a piedade cristã, com a modéstia cristã. Modéstia é uma das marcas da piedade feminina. A modéstia ou a simplicidade é uma das marcas da piedade feminina. Uma mulher mostra muito sobre si pela forma como ela se veste. Eu vi uma discussão sobre isso. Então tinha uma feminista defendendo que a mulher pode usar o que ela quiser, que a mulher pode mostrar as partes do corpo que ela quiser e que ninguém tem o direito de falar nada. Então a moça conservadora pediu ela para definir. Então, mostre para mim o que seria a figura de uma mulher conservadora. Aí ela disse: a mulher conservadora é uma mulher bem vestida com roupas longas, com roupas comportadas, cobrindo as partes, cobrindo os seios, o busto, cobrindo pernas. Então ela descreve o que seria uma mulher conservadora. Aí ela pegou e parou por aí, depois perguntou: descreve para mim então o que seria qual seria a vestimenta de uma profissional do sexo. Aí ela começou a descrever, olha, mostrando muito, se exibindo muito, roupas muito curtas, provocativas, sensuais e tal. Aí ela disse: como você disse que eu não posso definir o que é uma roupa modesta, se você acabou de fazer uma distinção entre duas mulheres e você disse que esse tipo de roupa que você está defendendo é a roupa que identifica as profissionais do sexo. E aí ela ficou sem argumento, porque de fato. Então hoje tem peças de vestimentas que só eram usadas nos cabarés e que hoje elas são usadas na rua, né? Então isso ficou absurdo e infelizmente mulheres cristãs estão usando isso. E um contexto parece que para vir para a igreja tudo bem, se veste, se cobre bem, mas que tem alguns lugares que exibir o corpo é permitido, que exibir o corpo é normal. Por exemplo, eu não posso a mulher não pode andar de calcinha na rua, mas ela pode andar de calcinha e sutiã na praia. Não, pastor, não é calcinha e sutiã, é biquíni. Qual a diferença? É só o tecido. A diferença é só o tecido, o tamanho é o mesmo. A mulher não pode andar de calcinha e sutiã na rua, mas na praia ela pode. A mulher, ela não pode usar roupa muito colada no corpo, porque isso escandaliza e tal, mas na academia pode. A mulher não pode aparecer nua, despida, em público, mas nas fotos de mamãe e bebê pode. Então a gente teve uma vez que nós vimos uma irmã, que não é daqui, né? Graças a Deus, que foi publicar as suas fotos de último mês de gravidez, né? E ela estava completamente nua, com um tecido só, cobrindo, um tecido leve, cobrindo as partes, o resto dava tudo para ver. E publicou no Instagram, publicou na internet. Então assim, o que é que você como mulher cristã deve pensar? Como você deve pensar? O seu corpo é templo do Espírito, ele foi criado para a glória de Deus. Você deve cuidar para que tudo o que você faz e que mostra o seu corpo reflita a glória de Deus ou revele a glória de Deus.
Então, cuidado, porque o que você está vestindo mostra o seu coração. Então, o que Paulo está, na verdade, fazendo é pastoreando o coração da mulher, ensinando-a a rejeitar a vaidade, ensinando a rejeitar a falta de decência, a falta de moderação no vestir, ensinando a lutar contra a ostentação que ofusca a verdadeira piedade. Matthew Henry destaca no comentário sobre esse texto que a mulher ela deve refletir a beleza da glória de Deus, assim como o homem. A criação deve refletir a beleza da glória de Deus, e a glória de Deus deve atrair pessoas para Deus, não provocar escândalo, não provocar escândalo em relação àquilo que está sendo usado. Além disso, Paulo está orientando as mulheres com relação à ostentação, cuidado com a ostentação. E aqui o autor novamente comenta que o cristão não deve gastar recursos apenas com a aparência exterior, mas com aquilo que glorifica a Deus. E aparentemente o texto não discorre sobre o problema em si, mas aparentemente as mulheres daquela igreja estavam indo para a igreja com o que ele chama de cabeleira frisada, que possivelmente naquele período eram as tranças embutidas com fios de ouro. Então, cabeleiras frisadas com fios de ouro, com outra coisa que ele destaca aqui, com ouro ou pérolas e vestuário despendioso. Então, vestuário que é excessivamente luxuoso para o ambiente de culto. Se alguém aparece na igreja chamando mais atenção para si mesmo do que para a glória de Cristo, então algo está errado. É exatamente isso que Paulo estava tratando aqui, que ninguém deve chamar a atenção para si mesmo no culto, ninguém pode se colocar como destaque no culto, mas que a glória deve ser dada a Deus. E aqui se aplica a homens também, né? A gente tem visto algo absurdo acontecendo nos púlpitos. A indústria masculina, especialmente no meio pentecostal e neopentecostal, criou uma moda específica para o pregador, né? E aí você vê muitas vezes pregadores à frente com ternos absurdamente coloridos, com relógio de ouro, com joias, um sapato que eu não tenho coragem de usar aqueles estilos, né? Sapato dourado, ou sapato branco com detalhes pretos, coisas assim de altíssimo padrão, você sabe que é caríssimo e que chama muita atenção para o pregador. E no passado, e aí a vestimenta que era geralmente dos pastores, né? Os padres se apropriaram e aí falam que aquilo é roupa de padre, mas essa roupa que os padres usam, ela era primariamente a roupa dos pastores na Alemanha, que era uma roupa preta por cima da roupa para cobrir, para tirar todo o destaque dele. A roupa preta neutraliza a pessoa, então tirava todo o destaque dele, e o colarinho clerical, que era aquele colarinho aqui branquinho, para dizer que ele estava preso a Cristo, ele estava amarrado ou aliançado com Cristo. Então essa era a vestimenta do pregador. E aí normalmente a gente se vê pregadores se ataviando tão exageradamente para chegar aqui à frente, e as pessoas prestam mais atenção no relógio de ouro do pastor do braço e nas vestimentas coloridas dele do que na pregação. Então o mesmo se aplica a nós homens. Nós devemos ser modestos no nosso modo de vestir. E aí Paulo orienta as mulheres sobre qual deveria ser a preocupação primária das mulheres, da mulher cristã. O apóstolo diz assim: mas vocês devem se vestir, se trajar de boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas. Elas devem se trajar de boas obras, elas devem se trajar daquilo que glorifica o Senhor. Então, o que o autor está destacando é que as boas obras são o melhor ornamento que uma mulher pode usar.
a melhor decoração, o melhor paramento que uma mulher cristã pode usar é a sua boa obra como mulher cristã, é o seu modo de proceder fiel a Deus, dedicado ao Senhor. Então isso é o que o autor destaca aqui. E aí ele diz que as mulheres que professam ser piedosas, geralmente mulheres cristãs, se você perguntar, vocês consideram uma mulher piedosa? Ela vai dizer sim, e piedade é a postura de viver a vida no temor do Senhor, toda a vida no temor do Senhor. A piedade inclui toda a devoção e toda a prática da pessoa. Então o que é uma pessoa piedosa? Ela é uma pessoa que vive uma vida santa em todos os aspectos da vida, não só no momento do culto, mas ela tem uma vida santa em todos os aspectos da vida, no trabalho, no lar, em todas as coisas ela tem uma vida santa. E aí Paulo está dizendo, se você professa ser uma mulher piedosa, cuide do seu modo de vestir. E eu gostaria de fechar essa parte lembrando das palavras da minha prima, cuidado, a sua roupa pode estar tão curta ou os seus decotes tão grandes que está dando para ver o seu coração, está dando para ver o que vai na sua alma, quais são os anseios da sua alma, do seu coração. Vista-se para glorificar a Deus, vista-se para honrar o Senhor, vista-se de modo que o nome do Senhor seja glorificado. Este é o verdadeiro ornamento, a boa obra, o comportamento santo perante o Senhor. Aqui então, nesse ponto, a gente tem algumas aplicações, e as aplicações elas são necessárias e vão confrontar algumas coisas do nosso coração. Primeira pergunta: piedade não é o fruto de um coração sincero, temente a Deus? Por que a piedade precisa ser visível? Se é Deus que vê o meu coração, por que a piedade precisa ser visível? Por que o comportamento santo precisa ser visível? Porque vai gerar frutos. Pelos frutos conhecereis a árvore. A árvore produz o que é da sua natureza. Se você produz maus frutos, é porque você é árvore má ainda. Mas se você produz bons frutos, é porque você é árvore plantada no Senhor. Então, piedade visível é parte da vida cristã, santidade visível. E a gente tem que tomar o cuidado aqui. A segunda pergunta: como nós podemos cumprir essa primeira parte do que foi dito sobre piedade visível, sem correr o risco de cair no outro erro, o da hipocrisia condenado pelo Senhor Jesus? Porque você pode se preocupar demais em mostrar algo por fora, mas o seu interior não ser adequado, não ser limpo, purificado pelo Senhor. E aí você tem diversas figuras nos evangelhos que o Senhor Jesus condenando os fariseus, por exemplo, por causa do seu comportamento de piedade exterior, mas sem temor do Senhor no coração, sem piedade interna. Por exemplo, a comparação do copo. Vocês lavam o exterior do copo e bebem a água suja lá de dentro. A comparação do sepulcro. Vocês são como sepulcro caiados. Vocês são belos por fora, mas por dentro é só podridão e morte. Como nós podemos lidar com isso? Como nós podemos ter uma vida piedosa, uma piedade visível, sem correr o risco de cair na hipocrisia? Não é retórica, pergunta. A Moela está doida para falar? Como nós podemos, irmãos, ter uma piedade visível, cuidar disso, sem correr o risco de cair na hipocrisia, de viver uma vida hipócrita? Como disse a nossa amiga Rivane, né? Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Eu já expliquei o contexto, né? Que os peões no passado não tinham como conservar o pão, né? E às vezes eles colocavam o pão dentro da viola, enfiavam o pão
embrulhava o pão num tecido, enfiava pelo buraco da viola e carregava o pão dentro da viola, que era fácil de acessar. Às vezes ele esquecia o pão lá dentro e o pão dava bolor, mofo, né? Aí esse ditado lá de Minas Gerais: por fora bela viola, por dentro pão bolorento, que é uma crítica à hipocrisia. Como nós podemos lutar contra isso e vencer a hipocrisia e ter uma vida de fato, uma piedade visível de fato, que de fato nasce do coração? Palavra, meio de graça para purificar o coração. Exatamente, Jesus fala: purifica-os, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Exatamente. O que mais? Eu acho que a gente precisa também reconhecer que todos somos pecadores, frágeis, e julgar as pessoas antes de Sim. conhecer assim mesmo, né? Nós precisamos reconhecer nossa fragilidade diante do pecado. Sim. Quando a gente conhece, a gente reconhece que somos frágeis, a gente acaba que não muito mais. Não seria muito fácil, mas a gente acaba sabendo como agir em relação a reconhecimento da nossa fragilidade faz com que a gente deixe de ser hipócrita. Sim. Exatamente. O fato de a Bíblia dizer não julgueis, né, não está nos proibindo de julgar, mas ela ensina que o modo correto de julgar é julgar primeiramente a nós mesmos, né? Julguemos a nós mesmos para que nós possamos julgar outros e julgar com reto juízo, né? Julguemos primariamente a nós mesmos. Irmão, pode falar o seu nome e pode falar, por favor. Me chamo Francélio. Francélio. E alguns textos da Bíblia falam com relação a produzir frutos de arrependimento, né? Sim. E o apóstolo Paulo fala muito nas cartas sobre os frutos do Espírito, né? Que devem ser demonstrados que o próprio Espírito gera em nós. Para que nós não possamos mais viver uma vida guiados pela carne, Sim. mas guiados pelo Espírito. Ele fala muito isso na carta de Romanos também, vivendo uma vida da carne e do Espírito. Aquilo que vive em Cristo, nova criatura é, as coisas já passaram, mas tudo se fez novo. Exatamente. É uma novidade de vida que normalmente ela se confirma com os seus atos de justiça. Né? Piedade é isso, viver no Espírito. Exatamente. A Bíblia fala de diversos frutos, né, dessa piedade interna. Fruto digno de arrependimento, fruto de justiça, fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Diversos frutos, né? Eu tenho um estudo sobre isso, que parece que são nove descrições diferentes de frutos decorrentes da obra do Espírito no coração do pecador. Sim, de fato. Eu acho que a gente precisa ter humildade, porque muitas vezes, a pessoa tenta mostrar pra gente que o nosso proceder não está piedoso, às vezes a nossa roupa não está boa, e a gente tem uma arrogância de achar que é inveja ou que está perseguindo. Então, eu acho que uma humildade no coração da gente ajuda a gente a ter um proceder também, mas assim, que não vai ser só exterior, porque você sendo humilde, a sua preocupação vai ser em glorificar a Deus. E se você é orientado ou alguém chega para falar para você e você tem humildade no coração, eu acho que isso vai demonstrar que você tem piedade, porque você está ouvindo ali. A Bíblia fala que nós temos que nos exortar mutuamente. Eu acho que esse cuidado uns com os outros, se você tem humildade no coração, você consegue demonstrar que é verdadeira a sua piedade. Exatamente. Aí tem mais dois aspectos desse ponto que deve ser aplicado também. O próximo é a vida santa, né? Que a piedade externa ela é fruto da santidade interior, né? E aí vai implicar todas essas coisas. A capacidade de julgar a nós mesmos, de reconhecer nosso próprio pecado, conforme Paulo César disse, a ideia, o entendimento de que quem de fato foi transformado pelo Senhor produz frutos, como disse o irmão Francélio,
o fruto gerado pelo Espírito Santo, né? O fruto do Espírito, o fruto de justiça, o fruto digno de arrependimento, o fruto da fé, esse fruto que é gerado pela obra do Espírito Santo no coração do crente. Você verá como resultado de uma operação da santificação do Espírito na vida do crente. Mas, terceiro lugar, é o serviço cristão. Você já pensou que as suas vestes servem o outro? Você já pensou nisso? Como as nossas vestimentas podem servir o nosso irmão? Podem servir para o bem do nosso irmão. Você já tinha pensado nisso? Que você pode usar as suas vestes como parte do seu serviço cristão? Normalmente a gente não pensa nisso, né? Vai falar assim, não, fala aí para mim algumas coisas de serviço cristão que você pode fazer. Eu posso ajudar no louvor, eu posso pregar no evangelismo, eu posso ajudar na congregação, Aí a gente sempre fala das atividades evangelísticas, como parte do trabalho do culto da igreja. A gente sempre está envolvido em alguma atividade. Nós normalmente não pensamos no vestir como parte do serviço cristão, pensamos? Geralmente não. Então, nesse ponto aqui, a ideia é que, sim, nós vestimos conforme o nosso gosto, né? Eu gosto de escolher minhas roupas, eu gosto de escolher o meu estilo, eu tenho o meu próprio estilo, e eu visto de acordo com o que eu gosto, mas mesmo assim, eu tenho que lembrar que eu me visto para o outro. Eu sempre me visto para o outro, né? Por quê? Se eu estou sozinho, eu não preciso de roupas, né? Tem momentos meus que são pessoais, íntimos, que eu não vejo necessidade delas, né? Então, por que você se veste? Você se veste por causa do outro. A vestimenta é por causa do outro. Então, lembre-se disso, que a sua vestimenta é um serviço para o irmão, que a vestimenta é um serviço cristão, que você se veste para abençoar o outro, para servir o outro. Última pergunta é: esse texto é só para as mulheres? Essa primeira parte. Nós não vamos dar conta de ver tudo, né? Eu já imaginava isso. Domingo a gente vai continuar. Mas essa primeira parte é só para as mulheres? A respeito da vestimenta das mulheres, é só para as mulheres? Não. Como ela pode ser aplicada aos homens? Vestimenta dos homens, na forma de ostentação, a vida de piedade dos homens também, os frutos que eles têm também. Exatamente. Mas tem mais. O que mais? Que nós, como os homens devem aplicar esse texto? Quais outras formas os homens devem aplicar esse texto? Maridos, pais. Exortar suas esposas também no coração. Os maridos devem lembrar, os pais devem lembrar que o primeiro pastor da vida da sua família é você mesmo, né? Você é o pastor da sua casa, e que você jamais deveria permitir que o pastor tivesse que chamar a atenção da sua esposa ou da sua filha. Você deveria fazer isso antes de chegar ao ponto do pastor ter que exortar a sua esposa ou a sua filha. Tem que chamar. E é constrangedor, né? E é difícil às vezes fazer isso, e você tem que chamar e dizer para uma irmã: olha, irmã, a sua vestimenta não está adequada nem para sair na rua, né? Talvez para dormir, para ficar em casa, mas não está adequada. É constrangedor. Então, os maridos deveriam orientar as suas esposas em amor, dizer, eu sei que é difícil, né? Você chegar para a esposa e dizer para ela que talvez ela deveria trocar de roupa porque aquela não está boa. Ela vai ficar chateada com você, vai ficar muito chateada, tenho certeza. Mas é melhor você fazer isso do que você expor a sua esposa numa situação em que outra pessoa vai ter que chamar a atenção dela e ela vai ser envergonhada em público, quando ela poderia ser cuidada em amor em casa. Mas eu estou falando de fazer isso em amor, irmão. Não é bruto igual a gente geralmente faz, não. Isso é roupa de mulher. Mulher minha não sai com roupa desse jeito, não. Não é assim. É instruir biblicamente. E muitas vezes é mostrar, e às vezes a mulher nem percebe, ou a filha nem percebe que a roupa não está adequada.
né? De mostrar para ela, olha, você acha que essa roupa está boa para ir para a igreja ou para sair para a rua? Eu acho que você vai atrair olhares de homens na rua, que você vai atrair os olhares de pessoas, que você vai estar destacando uma parte do seu corpo que não deveria estar destacando desse jeito, sendo destacado desse jeito. Então, nós homens precisaríamos ter esse cuidado com as mulheres, de proteger as nossas mulheres, para que elas não fossem expostas, né, a essas situações. Eu sei que essa fala é assim, quase que absurda, né? E machista, e isso está sendo publicado, com certeza esse é um dos vídeos que corre o risco do pastor ter um monte de hate, né? Mas o Senhor nos colocou para cuidar das nossas irmãs, para cuidar em amor das mulheres, e a gente precisa orientar isso. E os maridos, instruir os maridos a cuidar das suas mulheres com amor, com cuidado, com zelo, com paciência, instruindo. Talvez você não terá resultados de imediato, mas você vai com amor mostrando a ela que aquele comportamento não está bom. Agora os pais têm mais liberdade, inclusive de proibição, né, de dizer: você não vai sair de casa com esse shortinho, você não vai sair de casa mostrando a sua barriga, você não vai sair de casa desse jeito. A gente precisa orientar, porque às vezes eles não percebem elas não percebem que a vestimenta está inadequada, né? Nós recebemos a igreja na nossa casa, e talvez por ser um ambiente de casa, né, o nosso ambiente, daria a liberdade para minha esposa e para minha filha ficarem mais à vontade em casa, mas elas se vestem para a reunião lá em casa como se elas fossem sair. Elas sempre se vestem assim, porque elas vão receber a igreja lá em casa. Então a nossa casa se torna um ambiente público quando eu abro a minha casa para receber os irmãos. Elas sempre se vestem como se elas fossem sair, né? Se precisar sair correndo, não precisa pensar: não, deixa eu tirar esse short que eu não estava vestida para sair para a rua, ou deixa eu trocar essa blusa que eu não estava vestido para sair para a rua. Não, terminou o culto na quinta-feira, se disser vamos para a rua, vamos para o shopping, dá para ir, porque elas estão vestidas com as vestimentas que elas poderiam sair para a rua. A gente precisa orientar os nossos filhos, as nossas filhas, em relação a isso, certo? O cuidado, o amor, o cuidado com a vida de nossas meninas e de nossas irmãs. Então, irmãos, Paulo não está sendo machista aqui, como ele é acusado constantemente, né, pelas ideologias modernas, de que ele está sendo machista. E o pregador e o pai não está sendo machista quando ensina isso para uma mulher cristã. Ele está sendo zeloso, cuidadoso. O corpo é tão santo, que você deveria adorná-lo de acordo com a santidade dele, né? Ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Eu vi um fazendo uma brincadeira esses dias, dizendo assim: irmã, as cortinas do templo estão muito curtas, vamos comprar mais pano, né? As cortinas do templo estão muito curtas. Era uma referência às vestimentas curtas que as irmãs estavam usando, né? Então, pense nisso, que o seu corpo deve refletir a glória de Deus, deve refletir a santidade de Cristo. Seu corpo foi criado para isso, para a glória de Deus, para a santidade. Então, vista-se conforme esse princípio. Essa questão também da educação passa muito pela criação, porque muitas vezes as mães pensam que a menina é pequenininha, aí a menina está sempre com o shortinho muito curto, com a barriguinha de fora, e vai crescendo com esse comportamento. Aí quando cresce, do nada, a mãe quer mudar a menina, que desde cedo vestiu roupa curta e vestiu barriga de fora, aí de repente vira adolescente: não, você não pode mais. Mas foi a vida inteira a menina criada assim. Sim. Então, assim, acho que as mães devem ter esse cuidado em relação à criação dos filhos, né? Porque as meninas também, para não criar as meninas de maneira errada e quando for depois não conseguir, né, tirar esses hábitos. Exatamente.
Irmãos, então nós vamos concluir aqui e continuamos o mesmo texto no próximo domingo, tá? Aí nós vamos ler os versos 9 e 10 na hora da leitura, da apresentação das classes, versos 9 e 10. Lembrando que esse texto não é só para as mulheres, mas para a instrução dos homens também, e para que eles possam também auxiliar as suas esposas e as suas filhas a como se vestir de modo que glorifique a Deus. Então o texto é sobre como as mulheres devem proceder na casa de Deus em relação às suas vestimentas. Não é postura machista do apóstolo Paulo. Na verdade, ele está instruindo e argumentando biblicamente, instruindo e argumentando teologicamente, para que a igreja possa, para que as mulheres possam saber como usar o seu corpo para a glória de Deus, né? Glorificar a Deus através das suas vestimentas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por sua palavra, obrigado pelo ensino da verdade do Senhor aos nossos corações, e nós pedimos que o Senhor aplique essas verdades a nós, ó Deus, e nos ajude a obedecer o Senhor de todo o coração. É a nossa oração, ó Pai bendito, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Vou só aguardar a classe dos